Olá, amigas e amigos do Poder Expresso, beleza? Sou o Felipe Moraes, estou de volta para a gente comentar o que está de legal e o que está de novo estreando nos streams e também nos cinemas do Brasil. Vem comigo! Destaque da semana, pessoal, este filme que você vê aí na tela, recomendadíssimo para quem ama videogames, especialmente games naquele estilo sandbox, que o jogador pode ali circular livremente por um mundo aberto e ser criativo, fazer coisas criativas, construir coisas ali neste mundo. Estou falando de um filme Minecraft. Trata-se de uma adaptação de um jogo, e nessa história a gente acompanha 4 pessoas, meio ali desajustadas, cada um com seus problemas, e esses 4 são sugados por um portal para o chamado Overworld, um mundo feito de cubos e cheio de desafios ali para eles enfrentarem. E olha só, se eles quiserem voltar para casa, terão de dominar as regras deste mundo, além de se proteger de várias criaturas estranhas como zumbis. O elenco pop, pessoal, traz nomes aí como o Jason Momoa, o eterno Aquaman, o Jack Black, eterno astro de escola de rock, a Danielle Brooks, famosa pela série Orange is the New Black, e também a Emma Myers, do recente sucesso Wandinha. E olha só, a direção é do Jared Hess, autor de comédias como Napoleon Dynamite e também Nacho Libre, que ele fez com Jack Black. Those things work, right? Absolutely. Coming in hot! I got something for you! I let a blue house. Agora é hora do espanto, hora de falar de filmes de terror estreando aqui no Brasil. E tem 2 chegando às telonas do Brasil. E olha, falar baixinho aqui, já vi esses 2 filmes, tá? Não curti tanto, mas se você é fã de terror, completista como eu, você tem que assistir, então vai lá e assista, por favor, tá? Começo com Desconhecidos. Here, kitty, kitty, kitty. You believe me? Here, kitty, kitty, kitty. Desconhecidos é uma história em que a gente acompanha um homem e uma mulher que passam uma noite juntos, ali numa zona rural do Oregon, e logo essa relação descamba para uma coisa meio ali gato e rato, e que envolve até um serial killer à solta há anos nos Estados Unidos. Não dá para falar muito mais do que isso sem dar spoiler, porque a narrativa, pessoal, é dividida em 6 capítulos organizados de forma não linear, ou seja, em ordem que não segue lá bem assim a cronologia dos fatos. O elenco é liderado por Willa Fitzgerald, de produções como a minissérie A Queda da Casa de Usher, também muito querida pelos fãs de terror, e Kyle Gallner, rosto conhecido da franquia de horror Sorria. A direção é de J.T. Moner, um camarada que largou a carreira de atuação frustrado ali com os trabalhos que ele tinha em Hollywood para virar diretor, e Desconhecidos é o seu segundo longa-metragem. Curtiu? Seguimos no terror, pessoal, agora para falar do filme Presença. E como o nome já diz, presença, né? Então, ou seja, tem encosto neste rolê aí. Nessa história, a gente acompanha uma família de 4 pessoas, um casal e 2 filhos adolescentes que se mudam para uma casa maravilhosa, enorme, em um subúrbio lá nos Estados Unidos. Só que aos poucos, os 4, especialmente a filha adolescente, que acaba de passar por um trauma, começam a perceber acontecimentos estranhos na casa, coisas que podem ou não estar relacionadas a um espírito zanzando por corredores e quartos da mansão. O elenco liderado pela Lucy Liu, eterna estrela de As Panteras, e também Chris Sullivan, do recente sucesso This Is Us. A direção é do sempre atarefado Steven Soderbergh, e outro dia estava estreando nos cinemas aqui do Brasil com o thriller de espionagem Código Preto. Ele, que já venceu o Oscar de direção por Traffic, e também acumulou indicações por Erin Brockovich, e também Sexo, Mentiras e Videotape, um filme muito importante, lá de 89, que ajudou ali a, digamos assim, deflagrar uma nova onda de filmes independentes no cinema americano nos anos 90.
Foi mal, eu tive que pedir ajuda pra Chamica. Botaram um bloquinho na labreia, dei uma volta gigante. Não esquece, a minha entrevista é às 4. Por que ainda quer trabalhar numa empresa? Faz o que você gosta. Fazer como? Viver de salário, é? Você consegue! Já é essa garota! Sempre foi! Agora a gente sai um pouco do terror e entra na comédia para falar de Um Dia Daqueles. E olha só, de fato, um filme que personagens estão prestes a viver um dia enlouquecedor. Olha só, a gente tem aí as melhores amigas e roommates, Drew e Alyssa, e elas estão com a seguinte treta, pessoal. O namorado da Alyssa simplesmente torrou a grana do aluguel do AP onde elas moram, e agora elas têm que se virar em pouco tempo para evitar um despejo e também evitar que a amizade acabe por essa questão aí financeira. O elenco tem a cantora SZA e também a versátil atriz Keke Palmer, ela que faz trabalhos aí na TV e no cinema em todos os gêneros possíveis. E eu destaco aqui o terror meio sci-fi Nope, lançado aqui no Brasil como Não Olhe. A direção é de Lawrence Lamont e o roteiro de Cyrita Singleton, dupla que trabalhou junta na série Maldito Rap lá da Max. Alessa, desce daí! Jogaram os Jordans Retro aqui em cima. Sabe quanto isso vale? Cuidado! Ai, meu Deus, achei que tinha te matado. É verdade que os cangaceiros matam pessoas? Verdade. Eles tentaram me cortar, Mas não conseguiram. Como Davi, estou coberto. E para proteger meu lar, com a chave do sacrário, eu fecharei. E, gente, bora falar de streaming agora, porque tem muita coisa chegando. E olha só, eu trago o destaque de um novo faroeste aparecendo aqui nas telinhas do Brasil. Semana passada teve faroeste novo na telona, o Oeste outra vez, o filme Oeste outra vez. E agora a gente tem a minissérie Maria e o Cangaço. Como o título não deixa mentir, é sobre o bando de Lampião e Maria Bonita. Só que essa história, pessoal, é focada, na verdade, tem a perspectiva da Maria Bonita. Então esse seriado volta anos no tempo ali, para a gente acompanhar os últimos anos do bando de cangaceiros, mas pelo olhar dela. E nessa história, ela descobre uma gravidez e vive um dilema ali meio sem solução, criar a filha ou coliderar esse grupo de cangaceiros. Esse filme, pessoal, é baseado num livro da jornalista Adriana Negreiros, e o elenco traz aí nomes como a Isis Valverde e também o Júlio Andrade. A criação da série é de Sérgio Machado, que dirige e assina o roteiro de alguns episódios, ele que no cinema dirigiu filmes como Cidade Baixa e também Quincas Berro d'Água. E olha, Maria e o Cangaço está disponível já na Disney Plus. Não pode fugir. Que assim seja. Seguimos nas séries, porque tem outra série também na Disney Plus, chamada Morrendo por Sexo. E é uma série que mistura drama e comédia e tem uma grande atriz no elenco principal. A série tem esse título porque é justamente isso, a história é justamente essa. A gente acompanha uma mulher que descobre um câncer de mama já em fase de metástase. E ela, então, decide terminar ali um casamento de mais de 15 anos para explorar a sua sexualidade antes de morrer, uma morte que ela considera certa. E olha só, essa minissérie adapta um podcast que tem o mesmo nome, em inglês, Dying for Sex, da atriz e cantora Nikki Boyer, ela que também participou desta série como produtora executiva. E no elenco, como eu comentei anteriormente, a gente tem a grande atriz Michelle Williams, indicada 5 vezes ao Oscar por filmaços como Brokeback Mountain, Manchester à beira-mar e também Os Fabelmans. Agora eu volto rapidinho para falar de terror de novo no streaming, porque tem uma minissérie estreando no Prime Video para quem gosta desse gênero, não só de terror, mas para quem gosta também de ação. É Caçador de Demônios. Agente de fianças, saia com as mãos para cima! Tirem-se de mim! Essa série tem uma premissa um pouco curiosa, que a gente tem um cara que é um caçador de recompensas, um cara mais velho, ele morreu, e veja você, ele é ressuscitado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio diabo para a seguinte missão: capturar demônios que fugiram do inferno e mandá-los de volta para lá. Quem protagoniza o seriado é o subestimadíssimo ator Kevin Bacon, eternamente ignorado pelo Oscar, ele que é dono de uma carreira aí extensa, super prolífica, de filmes de estilos diversos aí, do musical Footloose
a obra-prima sobre Meninos e Lobos. Caçador de Demônios eu falei que estreava no Prime Video? Falei, né? E olha, você pode conferir Caçador de Demônios no Prime Video. Tem um furacão vindo, eu não vou arriscar vidas pra evitar um climão. Se vacilar 1 milímetro, ela vai morrer. Quase lá. O que é isso? A energia acabou. Tenho que continuar. Peraí. Sem ultrassom é um tiro no escuro. Ei, Gabe. Ela consegue. E olha, pra fechar nosso sextou de hoje, tem uma série pra quem gosta de dramas médicos, estreando na Netflix, é Pulso. E olha só, é uma série que estreia num momento curioso para esse gênero que teve ali o seu heyday, né, o seu grande momento entre os anos 90 e anos 2000, com a clássica série ER, aqui no Brasil mais conhecida como Plantão Médico, e voltou a gerar aí burburinho nas redes sociais com a estreia recente de The Pitt, uma série que estreou em janeiro, lá no Max, e agora vai encerrar a primeira temporada em abril, e deve ter inclusive uma segunda. Mas agora nós vamos falar de Pulso, que é uma série nova estreando na Netflix com o mesmo tema. Com a diferença de que Pulso tem uma pegada ali um pouco mais parecida com Grey's Anatomy, essa eterna série que está em cartaz aí há mais de décadas, né, pessoal? E nessa série a gente acompanha tanto a vida pessoal quanto profissional de médicos e equipes de um pronto-socorro de um grande hospital em Miami, em meio ali ao caos urbano daquela metrópole. Não podemos amputar só porque é mais fácil pra nós. Quer sofrer mais do que as pessoas que você machucou, porque sofrendo, talvez elas te perdoem. Hora do óbito, 11h15. Então por hoje é só, pessoal. That's all, folks. Volto na sexta que vem. Bom fim de semana, bons filmes e boas séries. Até mais. Top!